Olá pessoal, muito bom dia. Compartilhando com vocês mais um pouquinho desse caminho da sabedoria. Eu escrevi um livro, né? O Segredo é o Caminho, justamente porque é no caminho, é no momento presente que a gente vai manifestando a sabedoria de Deus, o que Deus tem nos conduzido, né? E como Ele tem nos direcionado. Então, hoje, especial, né? Eu estou vivendo um momento novo na minha história. Me casei há pouco tempo, casei em novembro, agora a gente está em fevereiro. Então, como é muito recente, né? Tem novas experiências. E aqui vejo o que Deus quer instruir o meu coração e que fale com você, né? Não sei se você é casado ou não, mas obviamente sempre numa relação a gente vai precisar ter a atenção do que foi trazido hoje no livro de Provérbios, no capítulo 18. Então, o primeiro versículo: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. É, isso é muito legal porque ele já começa dando uma orientação aqui sobre o nosso coração e também sobre escutar. Veja, se eu não tenho prazer no entendimento, eu tenho só prazer em falar, 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 falar. Então, muitas vezes, o tolo, ele não está querendo essa transformação de mente, mas ele quer simplesmente colocar para fora ah, pensamentos, né? O que acaba fazendo parte do seu coração. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Aqui é uma puxada, né, de orelha no sentido de, poxa, se você quer prosperar, se você realmente quer avançar, não dá para relaxar no trabalho. Então, ser estratégico, ser uma pessoa que realmente está comprometida e não só reclamar. Então, da mesma maneira que ele fala que o tolo ali só quer expor os seus pensamentos, às vezes, quando a gente precisa se dedicar ao nosso trabalho, é melhor falar menos e realmente executar mais, porque senão reclamar é muito fácil. Olha só o terceiro ponto aqui. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então é muito bacana a gente pensar sobre como nós vamos ser honrados, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no ambiente social. Como nós vamos ter o privilégio de ser honrados? Não é sobre aparentar, não é sobre a nossa vaidade, mas sim sobre a nossa humildade. E normalmente a humildade faz com que você sirva, faz com que você escute, faz com que você tenha um coração disposto a aprender. Então é bacana, né? Obviamente eu estou aqui tentando ser luz na sua vida, mas antes mesmo eu precisei e preciso ser humilde de entender que é através da leitura da Bíblia, através dos ensinamentos que eu vou ser transformado. Então, a humildade é reconhecer que nós podemos aprender. E, e é por isso que Deus vai nos usar, né, com certa autoridade. É porque, às vezes, no ponto que a gente mais se dedica, sendo humilde, aprendendo, nós vamos ter essa honra de mostrar, né, certo conhecimento. Quarto ponto. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Bom, aqui eu posso confessar para vocês o meu desafio. Eu tenho um desafio de ouvir.
como eu tenho um comportamento muito de influenciar, né, meu perfil comportamental é muito de influenciar as pessoas, isso, para toda virtude tem um desafio, né? Então, o fato de ouvir é algo que eu tenho praticado e cada vez mais preciso praticar isso, justamente para minha esposa se sentir mais provida, porque muitas vezes não é o que eu vou falar para ela, mas sim sobre entender o que está passando, né? Então, entender o coração dela. E essa é uma característica que eu preciso realmente me dedicar. E reconheço que esse Provérbios aqui acaba me orientando e faz muito sentido no momento que eu estou. Quinto ponto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui é muito importante. Como um ser racional e emocional, que eu vejo, né? Muitas vezes, por estar mal emocionalmente, nós vamos falar coisas que pode provocar nossa morte. Mas também, por estar mal emocionalmente, a gente pode mudar esse sentir pelo que eu tenho comunicado. Então é muito sobre a visualização, né? O que eu quero. E quando eu quero, eu posso profetizar. Por isso que a Bíblia sempre aponta um profeta, né? Profeta, muitas vezes, imagina o Moisés lá com um povo escravo e ele falar, não, a gente vai ser liberto, ó, a gente vai atravessar o mar. Então, às vezes, a palavra, né, nesse contexto tem o poder da vida e o poder da morte. Então, muitas vezes isso faz a gente pensar que não é muito o que eu estou sentindo ou o que de fato estou passando no momento atual. Mas eu preciso racionalmente pensar que a minha palavra ela vai gerar coisas novas. E muitas vezes a palavra ela vai um pouco ao contrário do que eu estou vendo e que eu estou ouvindo. Então a gente tem que fazer uso intencional, né? Se você às vezes está com uma dificuldade de, seja no trabalho, seja na tua casa, seja onde for, você pode usar a palavra Deus, eu abençoo o meu trabalho, Deus, eu abençoo a minha mentalidade, a ponto de eu ter paciência, a ponto de eu ter sabedoria. Então, use de forma intencional, né? E eu quero aqui também abençoar a sua vida. Quero declarar que através do que você está escutando, você está recebendo informação para agir com sabedoria. E para fechar esse bloco, falando um pouco do meu processo também, e se você ainda não é casado, já profetizo, né, que Deus vai trazer o homem ou a sua esposa para a sua vida, mas realmente aqui, ó, quem encontra minha esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Então, aqui uma chamada para o homem, o papel do homem, ele é um papel correspondente ao papel de Cristo com a igreja. Então, da mesma maneira que Jesus entregou sua vida pela igreja, nós homens precisamos nos dedicar em relação à nossa esposa. Então, primeiro é reconhecer que a gente recebeu uma bênção do Senhor. E quando a gente reconhece isso, vocês vão talvez entender o que eu vou falar, mas muitas vezes a esposa ela vai oscilar na parte emocional, sentimental. E é as nossas raízes, e é a nossa língua, e é o nosso discernir, e é essa parte racional que vai fazer a gente
ter uma postura firme, a ponto de trazer essa segurança para a esposa. Então, declaro que você vai ser abençoada, que você vai ser abençoado através de escutar esses provérbios aqui. Selecionei 6 do capítulo 18, mas vale a pena você ler todo o capítulo. Até o próximo vídeo.